Olá, meu nome é Dani Rebolo, eu sou corretora de imóveis aqui em Orlando, na Flórida. Hoje a gente vai bater um papo, sobre você que está querendo investir aqui na Flórida. E quais são os passos, os primeiros passos que a gente toma em relação ao cliente quando ele tem esse interesse de estar dolarizando, o patrimônio dele, quando ele está querendo investir aqui na Flórida. Então esse vai ser o papo de hoje. Então, o primeiro passo nessa conversa é a gente literalmente conversar mesmo para saber qual que é a intenção dessa compra do imóvel aqui nos Estados Unidos. Porque tem pessoas que vão estar querendo comprar somente para investir, ou ele não tem nenhuma intenção de vir morar ou de passar uma época aqui, ele só quer investir para dolarizar e receber, por exemplo, o aluguel em dólar para ele estar investindo esse dinheiro aqui mesmo nos Estados Unidos. Então ele vai continuar essa inversão, do patrimônio dele aqui e ele está querendo comprar em apartamentos e de colocar para investimento, tá? Então esse é um perfil de um investidor, por exemplo, é comprar apartamento e colocar para locação. Outro perfil é o cliente que já está querendo investir e com esse dinheiro mesmo pagar o imóvel dele. Então, por exemplo, as casas de férias. O cliente ele vem, aliás, ele não precisa vir hoje, né? Ele pode comprar daí do Brasil. Mas ele vem, ele compra um imóvel de férias aqui em Orlando. E esse imóvel de férias é colocado para locação de short term, que a gente chama, que é de casas de férias, e essa própria casa se paga. Tá? Então você não tem necessidade de ficar tirando dinheiro do bolso lá do Brasil para trazer para cá. A própria casa vai se pagando, anualmente dela, o retorno dela, aí vai variar muito do tipo de casa que a gente pode falar isso em outro vídeo, mas esse é um outro perfil. Então é uma pessoa que está vindo somente para investir em casas de férias para se pagar a propriedade. Ela não tem intenção de moradia também no futuro, porque a maioria dessas casas de férias a pessoa não pode morar. Ela é literalmente para estar liberando, para estar atendendo pessoas que vão estar passando férias. O proprietário também pode vir para passar férias, mas na maioria deles, por exemplo, não pode colocar filho em escola, da maioria dos condomínios não é permitido isso. Então, aí vai de regras de condomínio para condomínio. Tem muitos condomínios de férias que sim, você pode morar, mas esse não é o intuito, geralmente, desse investidor que compra a casa de férias. E existe o perfil da pessoa que ela tem intenção de vir de vez em quando, mas ela não quer estar morando num lugar que é casa de férias, ela quer estar morando em um lugar residencial, porque talvez ela tenha intenção no futuro de vir morar. Aí sim, essa pessoa, a gente vai estar atendendo ela, vai ver quais são as razões dela no futuro de vir, se filho vai para a escola, se não vai para a escola, para procurar uma região onde são escolas boas e tal. Então, por isso que tem que ter essa conversa de início. Primeira coisa para saber qual é esse tipo de investimento que a pessoa está procurando, né? Outra coisa que a gente precisa conversar também logo de início é se a pessoa vai financiar ou se ela vai pagamento à vista. Porque o pagamento à vista a gente já vai direto para mostrar imóvel, por exemplo. Mas a pessoa que está vindo pela primeira vez, que conversa com a gente pela primeira vez, mas ela está querendo financiar, o primeiro passo, antes de eu começar a mostrar imóvel para ela, é ela pegar uma pré-aprovação do banco. Então, eu vou passar ela para a pessoa do banco, essa pessoa do banco vai avaliar os documentos dela, imposto de renda, extrato bancário, para saber qual que é a entrada que ela recebe, quais são os gastos que ela tem durante o ano, tudo, para eles pegarem uma pré-aprovação. Porque não adianta a pessoa falar para mim, eu quero financiar, mas eu quero já começar a ver imóvel agora, eu quero ver uma casa de 1 milhão, eu quero ver uma casa de 200 mil, e aí, de repente o banco vai pré-aprovar ele em 500, para quem, por exemplo, está procurando uma casa de 1 milhão, às vezes o banco vai pré-aprovar ele em 500 mil. Então, não adianta ele estar vendo uma casa de 1 milhão, a não ser que ele vai ter os outros 500 mil para estar colocando, para estar comprando essa casa de 1 milhão. Então, a gente tem que realmente saber qual que é o perfil dessa pessoa financeiro. E isso não é o corretor que vai estar vendo isso. A gente vai estar passando isso para o mortgage broker, que é ele que vai estar analisando isso, para ver também qual é o melhor banco para ele estar financiando esse imóvel. E nesse meio tempo, onde a gente vai estar conversando com o mortgage broker,
que é sobre o financiamento, nós também vamos estar já passando você também, né, para o contador. O contador é aquele que vai explicar para você se no teu caso vai ser melhor abrir uma pessoa física, desculpa, se vai abrir uma pessoa jurídica, se vai ser no nome de 2 pessoas ou mais. Isso envolve, eu posso falar um pouquinho mais ou menos assim em cima disso, mas como a gente não é contador, a gente, né, não pode aprofundar muito nisso. Mas assim, por exemplo, a maioria das pessoas que compram um imóvel aqui, eles já compram na pessoa jurídica por algumas razões, mas uma delas assim é em termos de responsabilidade civil. Qualquer coisa que venha acontecer, às vezes a pessoa está aqui, dirigiu, bateu, aconteceu alguma coisa, morreu uma pessoa, o imóvel da pessoa, por exemplo, vai estar protegido porque ela está dentro de uma LLC, uma empresa, pessoa jurídica, ela não está numa pessoa física. Então, existem alguns, na hora de vender, para estar segurando o FIRPTA, que é que depois um dia, eu acho que eu já falei em outro vídeo sobre o FIRPTA, mas a gente pode falar isso novamente. Quando está em nome de empresa de 2 ou mais, né, no estrangeiro, a pessoa não precisa estar recolhendo o FIRPTA, ela pode só já ir direto e fazer o imposto de renda dela depois que ela fez a venda do imóvel. Então, existem alguns benefícios para quem tem a pessoa jurídica. E aí a gente vai estar auxiliando isso. A pessoa que ainda não abriu a pessoa jurídica, por exemplo, você vai abrir no começo, às vezes é vantagem que abre primeiro em nome de uma pessoa para poder fazer o financiamento, porque se coloca 2 ou 3, todo mundo vai ter que assinar o financiamento, ou seja, documentos para todo mundo estar assinando. É um pouco mais burocrático. Quando está em nome de uma pessoa só, é só no nome daquela pessoa que você vai exigir todos os documentos dela, né? E aí, depois que fez a compra da casa, a gente sim passa a ter em nome de 2 ou mais pessoas a pessoa jurídica. Isso daí é um contador que vai estar auxiliando vocês, inclusive até a pessoa do banco pode também estar auxiliando para ver qual que é o caminho mais fácil da gente estar lidando, né, com o teu caso. Outra assessoria que a gente dá também é na abertura de conta, né? Porque você vai estar precisando primeiro enviar o dinheiro do Brasil para cá, depois abrir uma conta aqui para estar, né, por causa do financiamento do banco, para você estar. E às vezes porque como você vai estar comprando um imóvel, por exemplo, de férias, você vai estar recebendo aluguéis, ou se você vai estar comprando uma casa de investimento de long term, de 12 meses, vai também estar recebendo. Né, o seu income do aluguel, então você tem que ter um banco onde você está sendo depositado esse dinheiro para poder estar fazendo também essa compra do imóvel. Também tem que o teu dinheiro tem que já estar aqui já quando você vai estar fazendo a compra do imóvel. Então a gente vai estar auxiliando também nessa abertura de conta bancária. A gente vai estar auxiliando no seguro da propriedade. O seguro da propriedade é muito importante. Eu já fiz um vídeo aqui somente sobre seguro da propriedade, mas é sempre bom lembrar o quão importante que é de você ter o seguro da sua propriedade em caso de incêndio, em caso de furacão, em casos de, às vezes, ter... Eu estou querendo lembrar como que fala o mold em português. Sabe quando tem o mofo que dá? Porque aqui é tudo parede de madeira, né? E às vezes se tem um vazamento, às vezes pequeno por dentro da madeira, às vezes a pessoa não vai ver o vazamento, assim, porque não vai ter um monte de água no chão, mas esse vazamento pequenininho, ele vai criando um bolor e quando você vai ver, já espalhou por toda a casa e isso fica caro para ser consertado. Então, existe o seguro por vários motivos, né? Mas só dei uma passadinha aí só para você ter noção de quanto que é importante ter o seguro. E hoje em dia, em qualquer financiamento, é obrigatório. É que tem pessoas que compram em dinheiro e aí não é obrigatório, porque a Title Company não vai obrigar a pessoa a ter o seguro, mas num financiamento já é obrigatório já. Então essa primeira conversa é muito importante. Eu preciso entender o perfil do cliente. Não é que a gente quer saber da vida da pessoa, porque às vezes a pessoa fica meio, né, incomodada, fala assim, nossa, mas peraí, eu tô só perguntando de um imóvel para ela, né? Mas assim, antes né, de ver o imóvel, de saber do imóvel, a gente tem que saber desse histórico, para a gente saber se realmente aquele imóvel é o teu perfil, se o teu perfil é um perfil residencial, se o teu perfil é um perfil de casas de férias, se é de apartamentos menores para locação, a gente precisa saber, a gente precisa ter essa conversa. Mesmo porque é nessa conversa que eu vou saber qual é a região melhor para você, né?
Porque se for para uma locação anual, um, um, um lugar específico de Orlando vai ser melhor para você. Se for a casa de férias, é outro local que não é dentro de Orlando, é Kissimmee, Davenport, Claremont, que tem as casas de férias. Tem um condomínio só de férias que fica dentro de Orlando, na verdade. Então a gente precisa ter essa conversa. Às vezes a pessoa pode se sentir um pouco, né, sentir assim um pouco, como a gente fala, que a gente está sendo invasivo, né? Com o cliente, mas na verdade não é. Na verdade é realmente para o melhor dele, para a gente saber, né? Qual que é o melhor perfil para ele. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Se vocês têm alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Eu posso talvez fazer em outro vídeo, ou se for uma dúvida rápida, posso escrever aqui embaixo no comentário mesmo. Mas às vezes é uma dúvida que eu posso estar fazendo um outro vídeo para estar auxiliando, né? Às vezes são dúvidas de outras pessoas também que eu posso estar auxiliando aqui, né? Se vocês têm alguma dúvida, às vezes não é só sobre imóvel, é sobre a vida aqui em Orlando em geral, aqui nos Estados Unidos em geral. Também pode colocar aqui que a gente também pode estar tirando essa dúvida de vocês. Não deixa de curtir aqui o vídeo e também de compartilhar o vídeo aí com vocês, se inscrever aqui no meu canal. E eu agradeço muito, muito a visualização de vocês. Obrigada!